Queridos irmãos, graça e paz. Amém? Nesses dias do fim, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos muita convicção de que, como o Senhor Jesus Cristo disse, quando alguns sinais na sua palavra se cumprissem, nós poderíamos saber que os dias da sua volta, a iminência do seu retorno, para nos levar, para que nós estivéssemos, para que nós pudéssemos estar com Ele para todo sempre, se aproximaria e chegaria, como tem chego. Há alguns sinais na palavra que são necessários para que isso se acontecesse. Alguns sinais na palavra que são imprescindíveis para que o Senhor Jesus Cristo volte, é necessário que eles aconteçam por antes. E se nós tivermos os nossos olhos abertos na palavra, e olhando também para as circunstâncias que têm acontecido ao nosso redor, nós podemos claramente perceber que Jesus está voltando, que a sua vinda é iminente. Eu dou alguns exemplos aos irmãos. Como muitos irmãos sabem, agora no mês de maio, Israel faz 70 anos da constituição do seu Estado novamente. Em 1948, Israel foi novamente constituído um país. Nós tínhamos Israel, você conhece a história. Israel foi levada por Nabucodonosor para a Babilônia, Judá. Lá ficou durante 70 anos e então ele retorna, junto com Esdras, Neemias. Ali é reconstruído os muros de Jerusalém. Ali é reconstruído novamente o templo. E eles voltam agora a prestar culto ao Senhor. Mas alguns anos depois, os romanos tomam agora domínio sobre Israel. E nós agora entramos nas nossas Bíblias nos dias do Senhor Jesus. Você lembra lá na sua Bíblia, nos dias do Senhor Jesus, de que Jesus foi determinada a sua crucificação por intermédio de quem? Pilatos, os romanos. A crucificação era uma penalidade, uma pena de morte romana. O Senhor Jesus Cristo morre, é sepultado, ressuscita, vai aos céus. Mas aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém novamente é destruída e Israel deixa de existir. No ano 70 depois de Cristo. Israel deixa de existir e por deixar de existir ele vai para todas as nações. Nós temos agora num período da Segunda Guerra Mundial, nós já estamos agora no século passado, século 20. Na Segunda Guerra Mundial nós temos Hitler. Hitler, qual perseguiu os judeus, não em Jerusalém, não naquele território que nós chamamos hoje de Israel, mas no mundo inteiro, onde ele encontrava necessariamente judeus, ali os judeus deveriam ser mortos. Foi o período da história chamado do Holocausto. Interessante até mesmo esse nome, não é verdade? Um nome tão bíblico, Holocausto, foi utilizado para os judeus. O Holocausto dos judeus. Mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, determina que agora Israel vai poder voltar a ser um Estado soberano. Em 1948, Israel volta a ter um Estado. Se você, por exemplo, quisesse pegar antes, em 1940, por exemplo, uma passagem, e você quisesse ir até Israel, você não poderia, porque Israel não existia. Aquele local que nós abrimos o nosso mapa e olhamos lá, aquele local não existia com o nome de Israel. Mas em 1948 foi definido pela ONU, de que Israel agora era um Estado soberano, mas havia uma discussão muito grande. Pois os palestinos também entendem a importância daquele local para eles. Portanto, a ONU definiu que uma parte daquele local pertence a Israel, outra parte pertence aos palestinos. Mas uma cidade em especial, Jerusalém, é definido como capital de ninguém. É definido como zona neutra. É definido como zona dos povos pela Organização das Nações Unidas. Entende que Jerusalém não pertence a Israel. Jerusalém não pertence aos palestinos. Jerusalém pertence a todos.
É verdade que Israel nunca aceitou isso. Israel sempre considerou para si que Jerusalém era sua capital. Mas para os outros povos jamais reconheceram Jerusalém como capital de Israel. E por isso a capital de Israel era reconhecida como uma cidade lá em Israel chamada Tel Aviv. Por isso que se você pegar um avião, você não consegue descer em Jerusalém, você tem que descer em Tel Aviv. De Tel Aviv você pega um carro, um ônibus, um meio de transporte e você vai até Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel. E todas as embaixadas do mundo estipulam a sua principal embaixada onde? Na capital do país. Tel Aviv era uma capital. Onde fica a embaixada do Brasil em Israel? Tel Aviv. Onde fica a embaixada da Argentina? Tel Aviv. Onde fica necessariamente a embaixada da Alemanha em Israel? Tel Aviv. Tel Aviv é o local onde as nações consideravam, e muitas ainda consideram, Israel como capital, Tel Aviv, capital de Israel. Nesse ano também algo muito interessante aconteceu, os irmãos sabem disso. Com o novo presidente americano, Donald Trump, ele decide fazer um ato que jamais alguém foi esperado. Uma das nações, se não a mais poderosa do mundo, decide agora que Israel tem a sua capital em Jerusalém. E como prova de reconhecimento disso, Donald Trump determina que a embaixada dos Estados Unidos seja transferida de Tel Aviv para Israel. Isso aconteceu esse mês, no aniversário de 70 anos de Israel. E como um ato muito interessante, ele agora manifesta de que essa sede, ela ainda foi colocada no lado palestino de Jerusalém. Há alguns sinais que estão necessariamente acontecendo, irmãos. E se nós abrirmos os nossos olhos, nós vamos ver à luz das Escrituras que isso acontecerá. Há algumas coisas relacionadas a Israel interessantes. O Senhor disse assim: e quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegado o fim. Se você abrir a sua Bíblia comigo, abra aí, no livro de Zacarias. Você pega Mateus e volte um pouco, Zacarias, capítulo 14. Versículo 1 em diante, diz assim, Zacarias capítulo 14, versículo 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei, quantas nações? Todas as nações. Portanto, não estamos falando apenas do momento da Babilônia. Não estamos falando apenas do momento dos romanos vindo contra a cidade. São várias nações aqui. Juntarei todas as nações para a peleja contra quem? Jerusalém, não diz contra Israel. O problema das nações não é Israel. O problema das nações é o quê? Jerusalém, isso é uma profecia. E ajuntarei todas as nações contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Olha o que acontecerá quando isso acontecer. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés, aqui estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Não vamos dar ênfase aqui agora. Esse é o dia da volta do Senhor até. Se você olhar, por exemplo, no versículo 7, diz assim: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Interessante. Nós vemos que Jerusalém faz parte do propósito e do desígnio do Senhor para o acontecimento da sua volta. Há um outro ponto interessante em Jerusalém, e que nós vamos ver isso acontecendo. Como você sabe, meu irmão,
existiram templos que foram construídos. Se não me falha, irmão Serginho citou aqui a história de Abraão e Isaac. Onde Abraão foi oferecido em holocausto? Monte Moriá. Você sabe onde fica este Monte Moriá? Jerusalém. No mesmo local aonde foi construído o templo de Salomão. Templo esse que foi destruído pelos babilônicos. E foi reconstruído no período de Esdras e Neemias. Que foi reformado por Herodes o Grande nos dias do Senhor Jesus. Aquele mesmo Herodes que mandou matar as crianças em Belém. Este templo que foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E que hoje sobrou deste templo lá apenas um muro do templo. Não era o muro original, era o muro que protegeu o muro do templo. Só sobrou este muro lá. Esse muro tem um nome, vocês sabem qual é? O Muro das Lamentações. Mas nós falamos que Israel, desde o ano 70 depois de Cristo até agora 1948, não esteve em poder da sua terra. Portanto, muitos palestinos e muçulmanos tomaram esse poderio ali. E no local do Monte Moriá, no local original do templo do Senhor, levantaram algo naquele local. Uma mesquita. Uma mesquita que chama Domo da Rocha. Se você olhar uma foto de Jerusalém, você vai com certeza perceber que é aquela mesquita onde tem um domo dourado em cima. Ali, entendem os muçulmanos, que foi o local onde Maomé foi elevado aos céus. Portanto, é o local sagrado para os muçulmanos. Portanto, para que possa novamente ser reconstruído o templo, há uma necessidade. Seja derrubada essa mesquita. E aí os irmãos já começam a entender as problemáticas. E os irmãos já começam a entender a Bíblia quando diz, e vir de Jerusalém cercada de exércitos. Mas esse templo é algo interessante, pois a Bíblia diz que o anticristo, o filho da perdição, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo não é alguém que manifestará contra Cristo. O anticristo é alguém que dirá, eu sou o Cristo. Nesse ano, o ministro das finanças, do tesouro de Israel, disse, se não me falha memória, nesse mês de maio ou abril, em um dos seus discursos ele falou, apenas haverá paz no Oriente Médio, quando o nosso Cristo vier. Mas o nosso Cristo que ele manifesta, não é o nosso Cristo, Jesus de Nazaré. Mas é aquele Cristo falso, que o Senhor Jesus Cristo disse, e que profetizado está, e quando disserem, a paz e segurança, então virá o fim. Ele será alguém que manifestará uma pretensa paz, uma pretensa segurança, no qual eles esperam. Mas por que eu digo todas essas coisas? Porque nós temos alguns sinais para acontecerem, mas outros já estão acontecendo. E um dos sinais para a volta do Senhor Jesus é um sinal que terá relevância dentro da igreja. Este sinal já está aqui no nosso meio. Apostasia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler desde o primeiro versículo até o versículo 3. Porque quero que saibais. Perdão, 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda, ou no que diz respeito à vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane. Isto não acontecerá. O que não acontecerá, irmãos? A chegada do dia do Senhor.
a chegada da volta do Senhor. Ele diz: isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Estamos falando do anticristo. Portanto, um cenário não tem a ver com a igreja, a revelação do filho da perdição. Diretamente não, indiretamente sim, mas diretamente não. Mas há um cenário que tem a ver com diretamente a igreja do Senhor. Apostasia. Só tem como apostatar aquele que tem relacionamento. Você sabe o que significa a palavra apostasia? A palavra apostasia é a palavra grega para separação, da onde provém a palavra grega para divórcio. A palavra apostasia é de onde advém a palavra grega divórcio. Portanto, sem que primeiro venha a apostasia, poderíamos substituir para dizermos nesse mesmo sentido, sem que primeiro venha o divórcio, a separação, a ruptura. Primeira coisa, só tem como divorciar quem primeiramente tem o quê? Relacionamento. Tem como eu me divorciar de quem eu não sou casado? Tem como você olhar para uma mulher na rua e falar: estamos divorciados? Mas estamos divorciados, nunca tivemos nada, nunca fomos casados, como nos divorciaremos? Só tem como se divorciar quem tem relacionamento. Tem como ter apostasia quem desconhece ou tem um relacionamento com o Senhor? Não. Portanto, esta palavra de apostasia não é uma palavra para o mundo. Pois não tem como o mundo apostatar-se do Senhor. Portanto, essa é uma exortação à igreja. E nessa exortação à igreja, eu creio, meus irmãos, que já existe, já está permitido da parte do Senhor um espírito de apostasia no meio da igreja. Espírito de apostasia permitido da parte do Senhor, assim como tantos outros o Senhor o permitiu, porque fazia parte dos seus propósitos e desígnios. Em Mateus 24, 12, 13, vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Eu vou citar alguns versículos aos irmãos, por causa do nosso tempo, porque são vários que quero compartilhar com os irmãos, mas diz isso: aquele que perseverar até o fim, será salvo. É aquele que começa a perseverar, irmãos? Sim ou não? Não. Muitos de nós podemos falar: mas eu comecei, um dia eu fui na igreja, um dia... O Senhor pergunta: você perseverou até o fim? Se nós olharmos para 1 Coríntios, capítulo 10, 11 e 12, a palavra de Deus vai dizer: essas coisas lhe sobrevieram, dizendo a respeito do povo de Israel, como exemplos, e foram escritos para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você está em pé, manter-se-á em pé. Você está perseverando, manter-se-á na perseverança. A religião, e falamos um pouco nesse período hoje de manhã, por intermédio das mentiras que parecem verdades de Satanás, tem trazido engano ao coração da igreja. Qual o engano? O engano da suficiência da religião. O engano da suficiência de eu estar aqui é suficiente, é pleno, basta-me. O Senhor Jesus Cristo fala a respeito disso. Mateus 7, 21, 22 vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem entrará? Aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. O temor é esse, irmãos. Olha o que diz a palavra: muitos me dirão naquele dia. Quantos? Quantos, irmãos? Muitos. Muitos. Porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios?
Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos, por exemplo, a mensagem à igreja de Éfeso. Uma igreja vivendo num cenário de religiosidade, pois ele diz: vejo as tuas obras, e as obras são boas. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste, apostataste do quê? Do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E se eu não me arrepender? E se eu não me arrepender? Ele diz assim: se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependeres. O Senhor dizia, em Apocalipse capítulo 1, que ele se movia entre os candeeiros. Ele se movia no meio daquela comunidade. Ele diz: tirarei do lugar o candeeiro, se não se arrependeres. Pois como diz no livro de Abacuque, o Senhor não comunga com a iniquidade. O Senhor perdoa todo aquele que achega-se a Ele com o coração arrependido. Mas o Senhor não comunga com aquele que vive na prática do pecado. A última igreja do Apocalipse, que profeticamente a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia. Sabe o que significa a palavra Laodiceia? Governo do povo. Quem governa a igreja, o que vai ser pregado, que não vai é o povo, não é o Senhor. O que vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir de prosperidade? Vamos falar de prosperidade então. Vocês querem ouvir que vai dar tudo certo, mesmo vocês vivendo na prática do pecado? Então vamos pregar que vai dar tudo certo, mesmo vivendo na prática do pecado. Vocês querem pregar que o importante é dar dízimo e oferta, está tudo bem, está garantido o céu? Então vamos pregar sobre isso. Governo do povo, Laodiceia. Mas qual é a palavra que o Senhor dá para Laodiceia? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Porque não és frio, nem quente, és morno, o que eu farei? Vomitar-te-ei da minha boca. Ele diz: porque vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te de mim. O Senhor começa agora a dar conselhos, porque está feio o negócio. E ele está falando com quem? Com a igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Nós usamos esse versículo para ímpios, quando diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, e abrir a porta, e entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Mas na verdade essa palavra não foi dita para ímpios, essa palavra foi dita para qual igreja? Laodiceia. Irmãos, um espírito de apostasia está no meio. Mas eu queria que nós entendêssemos, irmãos, uma coisa. Muitos ou poucos serão salvos? Poucos. Poucos serão salvos. Em Lucas 13, 22 em diante, chegam para o Senhor Jesus com essa pergunta. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, esse alguém é irrelevante, mas alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: esforçai-vos, por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Opa! Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa, o Senhor, se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas eles vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora.
que é isso, irmãos? Que temor. Nós não estamos falando de pessoas que falam, quem é este Senhor? Não. São pessoas que, como ele disse, comíamos e bebíamos contigo. Tu ensinavas nas nossas ruas. Como lemos lá em Mateus 7, nós profetizávamos. Nós estávamos no meio do cenário religioso. Mas o coração estava em apostasia. O corpo estava presente, mas o coração estava em apostasia. Em Isaías capítulo 17, versículos 6 e 8, o Senhor profetiza, por meio de Isaías, mostrando que são poucos os que são salvos. E ele diz, mas ainda ficarão alguns rabiscos. Como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto. Olha, de uma oliveira inteira. Ele diz, sobraram 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor do Israel, Deus de Israel. São poucos os que são salvos. Será que estamos entre esses? Estaremos, meus amados. Zacarias capítulo 13, versículos 7 a 9, ele repete novamente isso. O Senhor continuamente em sua palavra vai falando a respeito disso. Em Zacarias, profeta do final dos tempos, ele anuncia dizendo, desperta, ó espada. Essa é uma profecia do Cristo, contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor. Em qual espaço, irmãos? Toda a terra, diz o Senhor. 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo, purificação. E os purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. Eu a ouvirei. Direi, é meu povo. Ela dirá, o Senhor é meu Deus. Olha só, apenas 1/3 ele apresenta aqui. Apenas 1/3. Irmãos, eu tenho no meu coração, de maneira tão íntima com o Senhor, de que este espírito de apostasia manifesta de que apenas um remanescente de Israel, do seu Israel, apenas o remanescente será salvo. E eu antecipo aos irmãos aquela palavra que o Senhor mesmo disse a Elias no seu desespero. Elias, um homem de Deus, mas em certo momento ele se manifesta ao Senhor dizendo, Senhor, mata-me. Nenhum servo do Senhor na Bíblia tirou sua vida, mas muitos dele pediram para o Senhor tirar. Nós vemos Jonas pedindo a morte, nós vemos Elias pedindo a morte. E ele diz, Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Porque ele falou, mataram todos os teus e só sobrou eu. De uma nação inteira, ele diz, não encontro ninguém. Ele olhava para os seus parentes e não encontrava nos seus parentes alguém que servisse ao Senhor. Ele olhava talvez para os seus pais e não encontrava alguém que servisse ao Senhor. Olhava para os seus irmãos, olhava para os amigos de infância que cresceram com ele. E ninguém tinha ainda restado servindo ao Senhor. Pois os que o serviam já estavam mortos. E os que restavam não o serviam. Mas o Senhor diz a ele, ainda 7.000 não dobraram seus joelhos diante de Baal. É verdade. 7.000 perto de uma nação inteira, o que é? É nada. Não é nada. Não é nada. Ainda há um remanescente. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para os nossos corações e entendermos que, como falamos hoje de manhã a respeito das mentiras de Satanás,
que o engano e o engodo do maligno está muito relacionado a coisas que parecem verdade. E muitas vezes traz um desânimo aos nossos corações. O quê? Por exemplo, temos um encontro de jovens na comunidade. E aí falamos, quantos jovens temos na comunidade? Temos 20 jovens, um exemplo apenas. Mas de repente a gente vai no encontro que vai 7. Fala, já fiquei meio desanimado. E aí de repente, no desânimo, vai 6, vai 5, vai 4. Por quê? Porque um desanima o outro. Ao invés de nós sermos aqueles no livro de Hebreus, capítulo 10, que diz, estimulai-vos uns aos outros, nós muitas vezes temos sido aqueles que temos desestimulando uns aos outros. A apostasia é contagiosa. Porque nós olhamos na comunidade, o pastor está aqui, e de repente, cada dia menos. E é interessante que nós muitas vezes, como infelizmente, uma boiada às vezes, somos levados pela multidão. Pois olhamos às vezes no local ao lado e está cheio. Se está cheio eu vou. Por quê? Não sei, mas vou. Mas porque existe algo lá? Não, mas porque o povo está aqui. A estratégia do Império Romano conhecida era pão e circo. E era errado. Era engano. Era ludibriação, mas era pão e circo. Eu trazia para você pão, que é comida para você não reclamar. Circo para quê? Para você ficar feliz. Enquanto isso, as mortes e os abusos do imperador eram realizados. Mas nós hoje, nesses mesmos dias, vemos que muitas vezes a igreja está procurando isso. Pão e circo. Nós estávamos conversando, eu e o pastor Cláudio, estávamos falando de um irmão em Cristo, que estava numa comunidade, e saindo dessa comunidade, chamou outros irmãos para participar da comunidade do Senhor. Uma comunidade que apresentava a mensagem. Mas o que aconteceu? Não quiseram vir, por quê? Porque não querem ouvir a verdadeira mensagem. Pois a palavra da cruz ela é loucura. Pois a palavra ela é pedra aguda. Pois a palavra ela é espada. Pois a palavra ela mexe conosco. Pois a palavra, como diz o livro de Hebreus, espada de 2 gumes, que revela o que está escondido no interior dos nossos corações. E nós muitas vezes não queremos que seja revelado o que está no interior dos nossos corações. Nós queremos bem escondido. Existe um espírito de apostasia no meio da igreja. E este espírito de apostasia, preste muita atenção, quer levar você a apostatar-se dos caminhos do Senhor. Quando Ele voltar, como disse o Senhor, quando o Filho do Homem vier, achará ainda fé na terra? Será que quando Ele voltar, Ele achará fé em você? Porque eu te garanto que Satanás e esse espírito de apostasia forte, pois a Bíblia diz que nos dias anteriores à volta do Senhor, 2 sinais aconteceriam: multiplicar-se a iniquidade e o amor esfriaria. Portanto, nós temos um cenário de iniquidade dentro da sociedade e amor lá embaixo. Nos dias da volta do Senhor, nós temos os dias como Sodoma e Gomorra. Nos dias da volta do Senhor, nós temos os dias como nos dias anteriores ao dilúvio. A Bíblia diz que Deus não mandou Abraão ainda para a terra prometida. Esperou apenas no período de Moisés, porque ele dizia que o cálice da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. É como se diante do Senhor houvesse um cálice de iniquidade, e quando se encher, a ira dele virá. E quando a ira dele virá para ele exercer juízo? Quando estivermos nos dias de Sodoma e Gomorra e nos dias anteriores ao dilúvio, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses dias são chegados. Se você olhar na sua Bíblia como eram os dias de Sodoma e Gomorra e olhar para a sociedade, você verá exatamente esse cenário. Se você olhar para os dias anteriores ao dilúvio,
falando a respeito da violência, falando a respeito da agressão, falando a respeito da contínua iniquidade, você verá que estamos nesses dias. Se você olhar para Sodoma e Gomorra, e olhar ali a prostituição, e olhar ali a iniquidade, e olhar ali quando nós vimos os anjos em forma humana chegando naquela cidade, a Bíblia diz que todos os homens, do mais novo ao mais velho, de todos os bairros, olha na sua Bíblia, chegam à porta da casa de Ló, e pedem aqueles 2 estrangeiros que sejam dados para fora, para que eles sejam estuprados em relações de homossexualidade. E nós não estamos falando de um ou outro em Sodoma e Gomorra que achegou-se para isso. Todos os homens de todos os bairros queriam aproveitar-se disso. Olha como era o cenário e olha onde estamos ingressando. Quando olhamos para as igrejas, nós vemos 2 pontos. Entenda, apostasia não significa bancos vazios. Apostasia significa corações vazios. Pois nós vemos que simplesmente algumas comunidades têm esvaziado de maneira tão rápida e outras têm enchido de maneira tão grande. Mas quando vamos olhar o que está sendo falado e anunciado em certas comunidades, nós vemos o quê? Laodiceia, governo do povo. Porque vemos ali o que o povo quer ouvir. Não falamos mais de iniquidade. Não falamos mais de aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Não falamos mais de morte do velho homem. Não falamos mais de necessariamente já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Falamos do quê? O que o povo quer ouvir. Portanto, entenda, a apostasia, repito, não significa bancos vazios, significa corações vazios. E é verdade, com corações vazios, se você estiver em algumas comunidades que anunciam o Evangelho, tem perdido os seus membros de uma maneira tão incisiva. E outras comunidades relacionadas à igreja de Laodiceia, mornidão, tem crescido de uma maneira tão exponencial. A apostasia. Eu e você somos alvos desse espírito de apostasia. Mas e aí? Ele terá alcance nos seus propósitos, no seu coração? Em nome de Jesus que não. Que quando essa pergunta tão incisiva do Senhor, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, que ele possa achar fé em mim, que ele possa achar fé em você. Os seus olhos passam pela terra, procurando corações que sejam fiéis a Ele. O Pai procura adoradores. Interessante isso. Que o adorem em espírito e em verdade. Diz que quem procura? O Pai. O Pai está procurando adoradores. Ele olha para mim e diz, será que eles têm um adorador que me adora em espírito e em verdade? Ele olha para Cláudio e diz, será que Cláudio é um adorador que me adora em espírito e em verdade? Olha para Ademir e diz, será que Ademir é um adorador que me adora em espírito e em verdade? O Pai procura adoradores. Será que o Pai encontra em nós esses adoradores que Ele procura? O fim de todas as coisas é próximo. Que nós possamos proclamar, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Porque é um combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Que nós sejamos, meus irmãos, a igreja dos remanescentes de Israel. Que nós sejamos, irmãos, os fiéis ao Senhor. Que nós sejamos, irmãos, aqueles que quando Ele voltar, Ele encontre fé em nós. Que nós sejamos os Elias dos últimos dias. Que nós sejamos entre aqueles, mínimos, os 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. É fácil?
Não, Jezabel quis matar Elias. Elias teve que viver escondido. Os 7.000 não estavam declarando publicamente. Era difícil. Pois é muito mais fácil viver com a multidão. É muito mais fácil unir-se. A declaração no livro de Atos, viva Diana dos Efésios. Por quê? Todos gritam, gritamos junto. E a Bíblia dizia que eles gritavam sem saber por que estavam gritando. No livro de Atos há um conjunto e eles começam a gritar: viva Diana dos Efésios, viva Diana dos Efésios, viva Diana. E um grande tumulto, no qual a Bíblia diz que muitos que ali estavam nem sabiam por que o tumulto estava acontecendo. Mas estávamos no tumulto. Pois ir com a multidão é muito mais fácil do que necessariamente se postar. Nós precisamos entender uma coisa. Nosso Senhor foi crucificado. Ele não foi elevado pelos homens à posição de rei. Ele foi elevado à posição de crucificado. Os discípulos do Senhor, todos eles, com exceção de João, e foi tentado, foram assassinados. Nós queremos viver a vida dos discípulos do Senhor, eles foram assassinados. Todos. O apóstolo Paulo foi assassinado. Pedro foi assassinado. Tiago foi assassinado. Tomé foi assassinado. Bartolomeu foi assassinado. Quando alguém se colocou diante do Senhor, o primeiro, Estevão, foi assassinado. Quando se colocou firme diante do Senhor, houve diante dele sim perseguição. Portanto, não acreditemos, irmãos, que é simples e fácil. Pois aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas que nós sejamos firmemente aqueles que, como os apóstolos na primeira chicotada que levaram, a Bíblia diz que saíram regozijantes, pois foram achados dignos de padecer pelo nome do Senhor. Que coisa, não? Quando Paulo e Silas foram levados para o cativeiro, o que fizeram lá? Louvavam. Por quê? Porque eles entendiam que aquilo, falamos já disso, eles não acreditavam nas mentiras do diabo, mas acreditavam nos desígnios do Senhor. Nesses últimos dias, que o espírito de apostasia não venha sobre nós, mas que nós tenhamos os corações abertos, que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações sensíveis à sua palavra, para que ela mesma seja testificada a nós. Amém? Amém. Vou convidar os irmãos a se colocarem em pé. Sobre todas as coisas, tu és Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Me prostro diante de ti. E que o meu coração e o coração dos meus irmãos, ó Pai, seja sempre alimentado pela tua santa palavra. Nesses dias do fim, fortaleça o teu remanescente. Fortaleça a tua igreja, para que o teu reino venha por intermédio de nós. Sim, meu Senhor, venha a nós o teu reino. E como diz a tua palavra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Usa-nos e glorifica o nome do teu Filho Jesus por intermédio de nós. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as santas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.